Boa, Helena, acho que essa é uma questão importante, porque está por trás do enfrentamento a um mito, que é o mito de que o gasto com a Previdência é um gasto que está sendo retirado da saúde e da educação. Isso não é verdade. O Estado, para garantir saúde e educação, ele tem que contratar profissionais. Se ele contrata por meio da CLT, ele tem que fazer isso através, né, ou de uma fundação de direito privado, ou através de uma OS, através de algum mecanismo. Ele gasta de 2 a 3 vezes mais dinheiro para contratar o mesmo profissional. A gente tem um exemplo dos porteiros nas escolas. A gente tem porteiros concursados e porteiros contratados através de OS, ou de empresas terceirizadas. Esses porteiros concursados ganham R$ 1.200, R$ 1.300, e o Estado gasta com eles, contando aí a sua contribuição patronal, etc., algo em torno de R$ 1.600. O porteiro contratado por uma empresa terceirizada, ele geralmente ganha menos do que o concursado e custa para o Estado, por mês, algo ao redor de R$ 3.300, R$ 3.500. Por que é tão mais caro? Porque quando você contrata alguém pelo regime CLT, você tem que pagar o FGTS, tem que pagar uma série de obrigações que são típicas da contratação privada, porque é um trabalhador que não tem estabilidade. Isso é um direito do trabalhador para que, quando ele fique desempregado, ele não fique completamente desamparado. Além disso, isso é feito através de uma empresa. E essa empresa tem um ganho em cima desse serviço prestado. Então, sai muito mais caro para o Estado pagar o salário de um trabalhador terceirizado. Quando esse trabalhador é um servidor público, é muito mais barato mensalmente. Mas lá no final tem que garantir a aposentadoria. É por isso que o sistema previdenciário ele tem que estar sendo constantemente alimentado, para ele ter condições para, quando esse trabalhador se aposentar lá na frente, o Estado não ficar com a corda no pescoço para conseguir pagar esse salário. E é importante destacar que o salário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, da grande maioria, não são super salários. Um professor do Estado, por exemplo, com uma carga horária de 16 horas, ele ganha ao redor de R$ 1.300. Se você considera que ele tenha 2 matrículas, trabalhe 32 horas, ele vai trabalhar 32 horas por semana e vai ganhar um salário de 2.600. Se ele complementar para fazer as 40 horas, né, trabalhar mais 8 horas, ele vai ganhar R$ 3.300. Nós estamos falando de um profissional de nível superior, trabalhando 40 horas por semana, com um salário que são R$ 3.200, R$ 3.300. Isso está, não é um super salário. Qual profissional... Super salário. Qual profissional... Nem salário. Qual profissional de nível superior, no setor privado, ganha um salário tão baixo? Então, por exemplo, os professores, que são hoje uma das categorias mais numerosas no serviço público do Estado do Rio de Janeiro, não têm super salários, pelo contrário, têm salários muito rebaixados e prestam, garantem um direito fundamental para a população. Os policiais, a mesma coisa, não têm super salários. Os profissionais da saúde do Estado do Rio de Janeiro têm salários extremamente defasados, estão lutando para ter um plano de carreiras. Você tem, sim, uma parcela da burocracia do serviço público com super salários, mas é uma parcela muito minoritária e que, em geral, não é atingida por essas reformas. Eu cito o exemplo de juízes e promotores, que muitas vezes acumulam salários e remunerações mensais que chegam a 60, 70 mil por mês e que não é mexido nessas reformas da Previdência. Ano passado a gente viu, aliás, no início desse ano, né, na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, o Supremo se deu um aumento, né, o Temer aprovou, o teto do salário do Supremo foi de 33 mil para 39, em troca se cobrou que o Supremo então ia aumentar para 39, mas não ia permitir mais que se acumulassem esses 39 mil com mais auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, que leva o salário de um juiz chegar às vezes a 60, 70 mil. O Sérgio Moro, por exemplo, foi feito levantamento, que era um juiz que dizia que combatia a corrupção, etc., e
foi flagrado acumulando vantagens acima do teto constitucional, que na época era de 33 mil. Então você tem uma minoria que recebe que a gente tem que desfazer isso. Mas essas reformas geralmente não atingem isso. Né? Essas reformas que se fazem é para atingir o trabalhador comum, é o professor, é o policial, é o médico, é assistente social, que recebem baixos salários. Então, é um mito, não é verdade. As terceirizações hoje são muito mais caras, a contratação por meio de empresas, etc., são muito mais caras do que você ter um profissional concursado e nos cria um problema para o presente, que é o quê? Na saúde hoje do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos milhares de profissionais contratados através de OS. São profissionais que lá no futuro não vão receber aposentadoria do Estado porque eles são contratados por organizações sociais que os contratam pelas leis trabalhistas, pela consolidação das leis trabalhistas. Esses profissionais hoje estarem contratados por OS via CLT faz com que eles não sejam obrigados a contribuir com o Rio Previdência. Eles contribuem com o INSS. Então, além do Estado hoje estar gastando mais dinheiro para contratá-los, faz com que a contribuição deles e do próprio Estado como patrão, que poderia estar indo para o Rio Previdência, para ajudar a pagar o salário dos aposentados atuais, está indo para outro regime previdenciário, que é o regime geral da Previdência Social, que é o regime ao qual os trabalhadores do setor privado são vinculados. Quando o governo passa a fazer isso, ele cria um gasto a mais para hoje. É o chamado gasto de transição. Você está empurrando uma parte dos trabalhadores para outro regime previdenciário. E sem planejar isso, né? Mas porque esse regime... nessa reforma agora geral, você tem um regime de transição planejado, né? Sim, mas isso aí é a transição... Isso foi feito no Rio de Janeiro sem nenhuma... Não, mas você está falando, você tá falando da transição do servidor. Do servidor. Eu estou falando da transição para o financiamento do regime. Porque, por exemplo, pegar o exemplo dos profissionais da saúde, vamos colocar que hoje a gente tem uma estimativa de 2 mil profissionais da saúde contratados via OS. São 2 mil servidores públicos a menos para contribuir com o Rio Previdência, servidores da ativa. Porque o servidor da ativa ele está contribuindo, recebe o salário dele, não recebe a aposentadoria. Ele contribui com o Rio Previdência e não recebe do Rio Previdência hoje. Ele vai receber daqui a 20, 30 anos. Encadeamento, né? Quando você tira... Exatamente, rompe a corrente. Quando você tira esses 2 mil servidores e coloca em outro regime, você deixa de ter a contribuição desses 2 mil servidores e do Estado referente a isso. Então você está tirando o dinheiro que entraria hoje para o Rio Previdência. Então, um problema que você teria daqui a 30 anos seria pagar o salário, a aposentadoria desse servidor, você traz para hoje. Você deixa de receber a contribuição desse servidor e tem que pagar a aposentadoria dos trabalhadores que já estão aposentados. Você quebra a lógica de solidariedade do sistema previdenciário. Quem está trabalhando hoje está ajudando a pagar a aposentadoria de quem já se aposentou e quem vier a trabalhar no futuro vai ajudar a pagar a aposentadoria de quem hoje está trabalhando. Isso é a lógica de solidariedade do sistema previdenciário. Então, eles foram fazendo tudo isso. Tiraram cerca de 14 bilhões do Rio Previdência, aumentaram as terceirizações, na área da saúde foi completa, na educação, várias funções nunca mais tiveram concurso, porteiro, inspetor, foi crescendo o número de trabalhos. Merendeira. As cozinheiras, né, conhecidas como merendeiras na rede educacional, foram deixando de ser novos servidores públicos que alimentariam o Rio Previdência com as suas contribuições e foram virando trabalhadores privados. Então, além desses 14 bilhões, o Rio Previdência foi perdendo a contribuição dos terceirizados, desses servidores que foram virando trabalhadores terceirizados. E aí o que o governo Cabral fez? Ao mesmo tempo que ele aumentava a quantidade de dinheiro que ele tirava do Rio Previdência, eles começaram a dizer que o Rio Previdência estava com pouco dinheiro e precisava antecipar receitas dos royalties. O que é antecipar receita? É você fazer um empréstimo. Mas por que eles não chamam de empréstimo? Há uma questão séria essa, porque eles dão nó em pingo d'água para dizer que não é operação de crédito.
Exatamente. Por que eles dizem que não é uma operação de crédito? Por que eles dizem que não é um empréstimo? Porque, sendo um empréstimo, deveria ser autorizado pelo Senado da República para acontecer. Um Estado hoje no Brasil, para pegar um empréstimo, ele precisa... Não tem essa autonomia. Ele Né? não precisa da autorização do Tesouro, é um sistema muito mais complexo, tem limite de endividamento. Quando isso não se configura como empréstimo, isso dribla a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece um limite de endividamento, e isso dribla uma série de controles, como, por exemplo, a necessidade de autorização do Senado Federal. Então, o que o governo Sérgio Cabral e Pezão, né, os governos Cabral e Pezão fizeram? Eles pegaram empréstimos, né, disfarçados de antecipação de royalties. O que é antecipação de royalties? É você pegar um empréstimo e pagar esse empréstimo com o que você tem para receber de uma determinada receita. Por exemplo, quem paga imposto de renda já deve ter visto a propaganda. Antecipe seu imposto de renda. O que é antecipar o imposto de renda? O banco vai te emprestar quanto você tem a receber de restituição do imposto de renda, né? Você vai e declarou, tem a receber R$ 1.500 de restituição do imposto de renda. Só que você só vai receber em setembro. Aí o banco vai e fala, olha, eu antecipo para você a sua restituição. O que é isso? O banco vai te dar R$ 1.500 e você vai passar todo mês pagar alguma coisa para o banco com juros. Então você vai pegar 1.500, no final você vai pagar 1.800, 2.000, 2.200, dependendo dos juros que você pegar. Isso é uma forma de empréstimo, só que eles chamam de antecipação da restituição do imposto de renda. O que o governo Cabral e Pezão fizeram com as receitas do petróleo foi antecipar as receitas. Ou seja, pegou um empréstimo a ser pago com esse dinheiro que ia ser recebido no futuro de royalties e participações especiais de petróleo. Dinheiro que seria para o Rio Previdência passou a ser para pagar essa dívida que o Rio Previdência estava contraindo. Primeiro, o Rio Previdência fez isso em 2013, pegando 3,3 bilhões com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Depois, o Rio Previdência fez uma antecipação de royalties no mercado internacional. É a famosa Operação Delaware. Delaware é um estado americano que funciona como uma espécie de paraíso fiscal. Tem facilidades para quem quer aplicar no setor financeiro de lá. Aí, essas facilidades geralmente são o quê? Menos controle. Mais sigilo e menos controle e transparência. Os paraísos fiscais basicamente são isso. São lugares onde você faz transações financeiras com menos controle. Delaware é, dentro dos Estados Unidos, um estado que tem menos controle sobre as operações financeiras. Aí a gente já entra naquela questão da CPI, né? Então, na CPI, eu acho que o Valdec não vem, né? Será que ainda vai vir? Não sei, ele estava lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vem? Ele deixou um recado aí que ele está atrasado, mas que viria. Vai vir. De qualquer maneira, a gente tem que adentrar aí. Vai na CPI, não é? Falar da CPI. Então, olha só queria fazer um resuminho do que eu participei, porque eu fui só a 2 audiências. Quantas audiências já teve? Isso que eu queria que você agora entrasse na CPI dizendo por que você, ou o partido, o PSOL, resolveram criar essa CPI. Quantas sessões vocês vão fazer, se já terminou, se ainda vai terminar. Enfim, a dinâmica da CPI, para que os ouvintes possam acompanhar quando começou, quando está previsto para terminar, esses detalhes todos. Bom, eu não me lembro de cabeça quantas sessões a gente já fez, eu acredito que foram ao redor 7 ou 8. De 8. 8, né? Mais algumas reuniões ordinárias, né? Já foram alguns encontros. Esses encontros se espalharam ao longo de 170 dias. Foi uma iniciativa minha. Eu dei entrada nesse pedido de CPI, porque o nosso mandato tem um compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores, da população, e a gente entende que o funcionamento dos serviços públicos são fundamentais. Tem que ter escola, tem que ter hospital, tem que ter política de segurança. Para isso, o Estado tem que ter condições de pagar seus servidores, de pagar seus aposentados, seus pensionistas. E eu vi
ao longo do mandato do governo Pezão, que o governo tinha cometido uma série de barbaridades e, no final, colocava como solução retirar direito dos servidores, fazendo mais reformas, taxando os servidores, congelando o salário dos servidores, e isso prejudica a população. Um professor que é mal pago, que tem que trabalhar 50, 60 horas semanais para ter um salário razoável, é um professor que vai oferecer uma educação pior para o estudante. Então, a gente tem que lutar para garantir os direitos dos servidores, para que o direito da população a serviços públicos de qualidade também esteja garantido. Então, a gente tomou a iniciativa da CPI da Rio Previdência, porque a gente sentiu que tinha um debate nacional, que está em curso, de fazer mais uma reforma da Previdência e de fazer mais reforma previdenciária nos estados. E a gente faz uma avaliação de que, no caso do Rio de Janeiro, os servidores já perderam direitos demais. O que a gente tem que fazer é ver por que o Rio Previdência enfrentou tanto desequilíbrio. E pelo trabalho que a gente já fez na CPI, pela troca que a gente conseguiu fazer com outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, a gente não tem mais dúvida de que o Rio Previdência só enfrentou a crise que enfrentou porque ele foi roubado. Ele deixou de receber dinheiro que ele tinha que ter recebido para formar uma poupança e, com essa poupança, ter estabilidade para enfrentar a crise. O que o governo Sérgio Cabral fez foi o seguinte: se endividou enquanto pôde, mesmo no momento onde as receitas do Estado só cresciam, o governo foi se endividando. Hoje a gente sabe que boa parte dessas dívidas foram para esquemas de corrupção, para obras superfaturadas, como a obra do Maracanã, como a obra da linha 4 do metrô. O Estado foi deixando de arrecadar impostos, porque foi dando isenções fiscais para diversas empresas, sem controlar, sem calcular. Boa parte dessas isenções também eram fruto de corrupção, para empreiteira, para joalheria, até casa de massagem ganhou, termas, né? Ganharam isenções fiscais no governo Cabral. Uma vergonha. Tinha um restaurante que funcionava junto com uma casa de massagem, né? uma termas, ou seja, um lugar onde as pessoas vão para ter relações sexuais pagas. Um bordel. Popular bordel. Isso. Vulgarmente chamado bordel. Até um bordel ganhou incentivo fiscal na falta de controle que era o governo Cabral. E a falta de controle não era à toa, porque ao não ter controle, os esquemas iam junto com outras isenções. Então, foram gerando prejuízos bilionários ao Estado do Rio de Janeiro. E quando chegaram ao limite do endividamento, que o Estado podia pegar de empréstimo, no período do governo Cabral foram quase 30 bilhões em empréstimo, eles fizeram o quê? Fizeram com que o Rio Previdência estendesse essa capacidade de endividamento do Estado. Então, opa, chegando aqui no acabou nosso... de chegar aqui o deputado Flávio Serafim. Deputado Valdec Carneiro. O Cabral ontem, Senta aqui, Valdec, ele ontem foi condenado a mais 18 anos de cadeia. Houve uma nova condenação e foram 18 anos de cadeia. É por aí. Deputado Valdec, prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo na paz? Vamos só levantar o seu microfone um pouquinho, hein? Continua aí. Bom, então estava colocando, o governo... Estava lá nas termas, o governo Sérgio Cabral, ao mesmo tempo que abriu mão de dezenas de bilhões de reais em receitas, que tinha que receber como parte dos impostos que as empresas pagam. Abriu mão de receitas como? Dizia para determinadas empresas, olha, você ao invés de pagar 1 milhão de imposto, você pode pagar só 100 mil, ou pode não pagar nada. O governo Sérgio Cabral foi fazendo isso de uma forma descontrolada, gerando ao longo de 10 anos um buraco de caixa estimado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas em quase 200 bilhões de reais. Então, em 10 anos, o Estado do Rio de Janeiro deixou de arrecadar quase 20 bilhões por ano. Esse valor não é tão preciso também, é difícil você ter uma estimativa perfeita, mas certamente deixou de arrecadar muito dinheiro. Além disso, foi se endividando cada vez mais. E quando já estava muito perto do limite da capacidade de endividamento, passou a induzir o Rio Previdência a também se endividar.
né? Eu quero trabalhar com essa ideia de que as antecipações de royalties são uma forma de endividamento, porque você está abrindo mão de receitas futuras. Eles dizem que não é um empréstimo porque você não dá uma garantia, né? Porque você não tem uma sanção caso aquela receita deixe de acontecer. Só que não é verdade nem no caso da Operação Delaware. Não é. Porque essa Operação Delaware, depois que o governo fez o contrato com a Caixa e com o Banco do Brasil, fez essa operação nos Estados Unidos, foram mais 5,5 bilhões. No total, foram cerca de 8,8 bilhões em empréstimos. 3,3 da Caixa do Banco do Brasil, mais 5,5 de Delaware. Já pagou mais de 20 bilhões. Pegou 8 e já pagou mais de 20. E ainda pegou 8 e já pagou mais de 20. E ainda vai pagar mais 10. Mais 10. Então são 28 mesmo que está empenhado ainda até o futuro. Ainda tem. Não tem como calcular exatamente, porque as cláusulas dos juros elas podem ser modificadas de acordo com as situações, como já aconteceu. Quando o governo enfrentou a crise se agravou, porque esse contrato com Delaware teve um aumento brutal das taxas de juros e isso piorou tudo. Mas das boas-vindas aqui ao deputado Valdec. Interessante assim, a gente pensar que essa retenção desse juro, desse dinheiro, no contrato, nas cláusulas contratuais, você garante ao comprador dos papéis lá em Delaware, né, que vão receber o que está estipulado de lucro para eles. Isso representou um sequestro de recursos do Rio Previdência num banco lá nos Estados Unidos para garantir a flutuação do preço do petróleo. Né? Isso é que eu entendi lá na CPI. Então, Helena, eu quero te agradecer aí pelo convite, por fazer mais esse papo aqui na Mundial News, e tão bem acompanhado aqui por esse Flávio, um querido companheiro. E o papo, pelo que eu percebo, já está numa direção boa, porque realmente cheguei aqui e ouvi o Flávio falando de como que o processo de descapitalização do Rio Previdência se insere num contexto mais geral de descalabro, de responsabilidade, de gestão temerária e criminosa no governo Cabral, no Rio de Janeiro. Seja pela questão específica do Rio Previdência, que é o tema central aqui, que já está sendo desenvolvido, eu vou também opinar. Seja pelo processo de abertura de mão de receitas, como estava dizendo o Flávio agora há pouco, não é? Estimado em quase 200 bilhões de reais no intervalo de tempo que variou aproximadamente entre 2009 e 2014, algo assim. É claro, isso não é muito preciso, como disse o Flávio, ele tem razão. Seja pela incapacidade do Estado, é um terceiro elemento, de cobrar dos grandes devedores, que também tem isso, não é? Tem um volume, como a gente costuma falar, o estoque da dívida ativa do Estado, hoje já ultrapassa a casa de 100 bilhões de reais. Não é? Tudo bem que parte desses devedores possam ser massas falidas, dívidas resgatadas e tudo mais, mas uma parte não. Uma parte é constituída por empresas de grande porte, né? De dimensão internacional, inclusive. O Estado do Rio de Janeiro ele é leniente, ele é vagaroso, ele é conivente com esses devedores. Sem falar o quarto elemento do processo de sonegação, que são 4 elementos principais da crise fiscal do Estado. São as isenções tributárias irresponsáveis e criminosas. Eu quero aqui ressaltar, não sei se o Flávio já fez essa ressalva, é importante dizer, o Instituto da Isenção Tributária, ele não é um mau ensino, deve ser criminalizado a priori. Muitas vezes ele pode ser uma boa estratégia indutora do desenvolvimento numa certa região, ou para fortalecer um certo setor que é promissor para a economia do Estado. Então, portanto, o que deve ser criminalizado é a forma pela qual a isenção foi tratada no Rio de Janeiro, e que lançou sobre ela uma suspeição permanente. Né? Então, a isenção tributária, o processo do Rio Previdência, a sonegação, né? A dívida ativa, e o quinto elemento, o processo de endividamento do próprio Estado, que está relacionado, em certa medida, com o Rio Previdência. Porque, na verdade, o que é importante lembrar, e na CPI isso tem se destacado como fato objetivado em vários documentos, em vários depoimentos, é que
a Operação Delaware, essas operações de antecipação de royalties, elas são, sim, empréstimos internacionais. Não é? Claro. Elas, assim, como a gente costuma falar, tem boca de jacaré, tem couro de jacaré, tem caldo, só pode ser jacaré. Mas não né? é jacaré? Pois Como é, assim? Pois é. Mas, assim, na verdade, o Estado fez de tal sorte, né, para também evitar, né, uma tramitação, né, desse tipo de operação que passasse pelo Senado Federal, porque qualquer tipo de operação de crédito internacional, não é isso, Flávio? Precisa da anuência do Senado Federal e não caracterizando, não configurando como operação de crédito internacional. Isso assim, se ultrapassa, se dribla